mas agora eu vou complicar um pouquinho. E não quer dizer que eu vou complicar de fato. Eu só quero demonstrar a variação da função soma aparecendo com 2 pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo. Então vamos fazer esse teste agora. Acompanha comigo. Vamos colocar igual soma A1, ponto e vírgula, A2, A1, ponto e vírgula 2. Vamos botar ponto e vírgula de novo. E agora A1, 2 pontos, B2 e fechei parênteses. Nesse meu exemplo de função soma, percebe que agora eu tenho uma mistura aí, eu coloquei ponto e vírgula e também coloquei 2 pontos dentro da minha função soma aqui do LibreOffice Calc. Bem, a primeira orientação é saber que cada ponto e vírgula é um elemento que separa os argumentos. Então, o ponto e vírgula é quem separa os argumentos, né? Se eu tenho aqui, ó, igual soma A1, ponto e vírgula A2, ponto e vírgula A1, 2 pontos, B2, isso quer dizer que eu tenho 3 argumentos, porque quem separa argumentos é o ponto e vírgula. O primeiro argumento vale A1, que é 3. O segundo argumento é A2, A2 vale 8. E o terceiro argumento, eu tenho um intervalo, que é A1, 2 pontos, B2, que é a soma que vai da célula A1 até a B2 e todas que estão entre elas. Então, nesse caso aqui, qual seria a resposta para essa função soma? Bem, lembra que a função soma o resultado dos seus argumentos e quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então, eu tenho A1 valendo 3, depois ponto e vírgula A2. Se é ponto e vírgula, separa os argumentos. Então, quanto vale A2? Vale 8. Aí eu teria a soma já de 3 e 8. E aí eu tenho que somar esse valor 3, esse valor 8, a soma do intervalo que vai da célula A1 até B2, que deu o resultado 22, como a gente fez anteriormente. Então, é o resultado 22, que é o resultado deste intervalo A1, 2 pontos, B2, A2, que vale 8, e A1, que vale 3. Qual o resultado da soma de, vamos começar, 3 e 8? Bem, vai dar 11. E a soma junto com o intervalo A1, 2 pontos, B2, que deu 22. Então, é 22 mais 11, que o resultado me deu 33 para essa função soma, ok? Bem, relembrando aqui então, só que antes de continuar aqui com a nossa fórmula e a função soma, deixa eu só ler um pouquinho os comentários que estão chegando. Aqui disse a Paola Benazzi, acho a função C a mais chatinha. Beleza, daqui um pouquinho vamos falar sobre a função C também. Paola, fica ligadinha daqui um pouquinho, logo depois da função soma, prometo falar também sobre a função C. E a Cláudia Duarte chegando aqui, boa noite. Rubiataba, Goiás presente. Olha que legal, pessoal de Goiás assistindo a nossa aula de informática. Obrigado, Cláudia, e um abraço para todos aí em Goiás, especificamente em Rubiataba, certo? Vamos continuar aqui então, só para finalizar a explicação deste exemplo de função soma, e depois eu passo para o exemplo da função C que a Paola pediu ali no chat, pediu aqui nas nossas mensagens. Então, só repetindo a explicação. Essa função soma que eu coloquei A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, A2, é a soma do resultado de 3 argumentos. Por que resultado de 3 argumentos? Porque quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então, como eu tenho A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, B2, eu tenho 3 argumentos. Cada argumento tem que gerar um resultado. E a função soma o resultado dos seus argumentos. Só que dentro do primeiro argumento eu tenho A1 que vale 3. No segundo argumento eu tenho A2 que vale 8. Então é a soma de 3 e 8. E no terceiro argumento eu tenho A1, 2 pontos, B2, que é o intervalo, que vai da célula A1 até a B2, que deu o resultado 22. Então a soma de 3, que é A1, ponto e vírgula, A2, que vale 8. Então, é 3 e 8. E também a soma do intervalo 22. 3, 8 e 22, quando eu dei Enter, o resultado de fato foi 33 para essa nossa função soma. Observa de novo, pressionei Enter e o resultado então que apareceu foi 33, certo? Bem, o Tarcísio Dias chegou também aqui na nossa aula. Boa noite, Tarcísio. Obrigado pela tua presença. Professor, essa aula ficará disponível no YouTube? Sim, Tarcísio. Essa aula vai ficar gravada depois em várias partes no YouTube. Então, a gente faz a transmissão ao vivo agora,
mas posteriormente no YouTube eu vou deixar gravada essa aula, provavelmente amanhã ou ainda hoje talvez entre essa aula gravada no YouTube também, certo? Por enquanto a transmissão ao vivo, mas depois a gente faz uma edição em várias partes e publica dentro do YouTube. Nós temos uma playlist, que é a playlist de INSS ao vivo, certo? Acompanha lá, Tarcísio.